tudo bem? Eu sou o professor Rui Lima de Matemática, aqui do canal Ajuda-Nem. E agora nós vamos falar de geometria espacial, especificamente sobre poliedros. O que são poliedros? São sólidos geométricos formados por polígonos planos. Por exemplo, nós temos esse sólido geométrico. Ele é formado por polígonos. Se você observar, você vai ter aqui um triângulo, outro triângulo, um quadrilátero, outro quadrilátero e outro quadrilátero, ou seja, 2 triângulos e 3 quadriláteros. Existem elementos básicos e que suas quantidades são importantes. Que elementos são esses? Primeiro, os vértices. Você tem aqui, esses pontos que são interseções de vértices dos polígonos. A gente vai dizer que é o vértice do poliedro. Vamos chamar de vértice do poliedro. Mas as faces, elas têm em comum um lado. A interseção dos lados das faces é chamado de aresta. Então, essa é uma aresta. E os polígonos, eles são as faces do poliedro. Representam as faces. Então, você tem os polígonos que formam esses poliedros são as faces. A interseção de duas faces vai se dar a um lado. Esse lado, que é comum a duas faces, é chamado de aresta. Então, a gente vai sempre usar que cada aresta ela é comum a duas faces. Por exemplo, quando olhamos para essa aresta, ela é comum a esse triângulo e ao quadrilátero que está por trás aqui. Vamos contar para esse poliedro a quantidade de vértices, de faces e de arestas. Por observação, a gente vai ter que a quantidade de vértices vão ter 3 vértices aqui e outros 3 aqui. Então, a gente diz que a quantidade de vértices são 6. Você tem aí 6 vértices para esse poliedro. E a quantidade de faces? Nós vamos ter 2 faces triangulares, que são os 2 triângulos, e 3 faces quadrangulares, ou seja, nós temos 5 faces. O número de faces, ele vai dar o nome do poliedro. Então, esse poliedro, nós já poderíamos chamá-lo de pentaedro. Rui, por que pentaedro? Porque ele tem 5 faces. Se tiver 4 faces, tetraedro, 6 faces, o hexaedro, e assim sucessivamente. Mas, Rui, se tiver um poliedro de 33 faces, como é que ele vai ser chamado? Poliedro de 33 faces. O nome do poliedro é dado em função do número de faces. E se contarmos aqui a quantidade de arestas, nós vamos ter 3 arestas aqui, 3 arestas aqui e 3 arestas, vamos dizer assim, que laterais. Então, nós teríamos a quantidade de arestas, 9 arestas. 3 aqui no triângulo, 3 nesse outro triângulo e 3 laterais. Pessoal, existe uma relação importantíssima para um poliedro convexo, que é a chamada relação de Euler. Essa é uma relação entre o número de vértices, o número de faces e o número de arestas. Qual é essa relação? Sempre que você somar V mais F, quanto é que dá V mais F aqui? V mais F dá 11 e A dá 9. Então, é V mais F é igual a mais 2. Podemos até lembrar assim, vamos fazer a 2. V mais F é igual a mais 2. Isso vale para qualquer poliedro convexo. Vamos ver uma aplicação do que estudamos agora no estudo de poliedros. Como é que seria? Olha esse exemplo.
Um poliedro convexo possui duas faces pentagonais. Então a gente vai ter aqui, ó, duas faces pentagonais, dois pentágonos. E 5 faces quadrangulares. Então vamos ter 5 quadriláteros. Ele quer saber quantos vértices possui esse poliedro. Observe o seguinte, que essa informação sobre quantas faces tem e como são essas faces pentagonais e quadrangulares nos permite achar a quantidade de arestas. A quantidade de faces, a gente já sabe que são duas faces pentagonais e 5 faces quadrangulares. Eu já sei que são 7 faces. Na verdade, já tem 7 faces. Mas essa informação de como são as faces nos permite achar a quantidade de arestas, porque cada aresta é comum a duas faces. Se cada aresta é comum a duas faces, a gente vai ter duas faces pentagonais. Então, eu já faço duas faces pentagonais. Cada face pentagonal corresponde a 5 arestas. Então, 2 vezes 5. Mais 5 faces quadrangulares. Eu já faço 5 vezes 4. Qual o detalhe que a gente tem aqui? Como cada face, cada aresta é sempre comum a duas faces, você vai ter que pegar essa quantidade aqui, vai ter que dividir por 2. Porque, vê só, se a gente pegasse esse nosso poliedro, que é um pentaedro, e dissesse essa aresta aqui teria 3 arestas. Quando eu contasse o número de arestas da outra face que está por trás, que tem 4, essa aresta seria contada 2 vezes. Então, dessa forma, cada aresta é contada 2 vezes. Então, o que é que a gente tem? Eu vou ter que dividir por 2. Por que dividir por 2, Rui? Porque cada aresta é comum a duas faces. Então, o que é que nós vamos ter aqui? 10 com 20, 30. Dividido por 2, 15. Nós vamos ter 15 arestas. Mas estamos interessados na quantidade de vértices. Se eu sei a quantidade de arestas e sei a quantidade de faces, qual é a relação que vai me dar a quantidade de vértices? É a relação de Euler. Não esquece, vamos fazer a 2. V mais F é igual a A mais 2. Essa é a relação de Euler. Então, se eu uso a relação de Euler, o que é que a gente vai ter? V mais F é igual a A mais 2. V mais F é igual a A mais 2. Se V mais F é igual a A mais 2, me ajuda, o que é que a gente vai ter aqui? V, que eu não sei quem é, mais, qual é a quantidade de faces? 7. Esse poliedro é inclusive chamado de heptaedro, porque o nome do poliedro é dado em função do número de faces. A, quanto é que vale A? A gente sabe que A vai valer quanto? A é 15. 15 mais 2. Se é 15 mais 2, nós vamos ter 17 menos 7, quando passar esse 7 para lá, não é verdade? Então, Rui, qual é a quantidade de vértices desse poliedro? Esse é um poliedro que vai ter 10 vértices. Então, não esqueça, existem 3 elementos básicos de um poliedro. Quais são? Vértice, face e aresta. Qual é a relação que existe entre as quantidades desses elementos para um poliedro convexo? V mais F é igual a A mais 2. V mais F igual a A mais 2. Olha, observe esse exemplo que a gente usou também o fato de que cada aresta é comum a duas faces. Então, se eu te digo, eu tenho um poliedro, 20 faces triangulares apenas. Quantas arestas tem? 20 triângulos é 20 vezes 3. Mas eu tenho que dividir por 2, porque cada aresta é comum a duas faces. Então,
Importantíssimo no estudo de poliedros é a relação de Euler, que eu repito mais uma vez, que V mais F é igual a A mais 2.